Graça e paz a todos em nome de Jesus. Trago um abraço apertado da congregação de Nova Esperança. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando a palavra do Senhor, nesse tempo de celebração do aniversário da nossa igreja. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos. Evangelho de João Marcos. Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler agora o primeiro versículo do capítulo 1. Capítulo 1, primeiro versículo. E depois nós vamos ler no mesmo capítulo, do versículo 21 até o versículo 28. Capítulo 1, primeiro versículo, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora vamos ler versículos 21 até o versículo 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vinha a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, ó Senhor Deus, nós estamos tão felizes por ter a Tua palavra traduzida em nosso idioma. Que privilégio, Senhor. Temos a graça também de nos reunir aqui com liberdade para Te adorar, enquanto muitos irmãos estão aí sofrendo em lugares de muita perseguição. Senhor, por favor, abra nossa mente, nosso coração, ilumine nossas vidas para que possamos entender a Tua palavra. E também lembra-te dos nossos irmãos que padecem em lugares onde a igreja é perseguida. E abençoa o Teu povo, Senhor. Aqui e onde estiverem, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João Marcos escreveu este evangelho para gentios, para romanos. E o propósito dele era demonstrar que aquele homem que andou naqueles dias, que teve discípulos que o seguiam, que era um homem simples, um carpinteiro, que provocou todo aquele alvoroço, que foi crucificado, e que depois estavam dizendo que ele havia ressuscitado, e de fato ele havia ressuscitado. Não era um homem qualquer, era o Filho de Deus. O Filho de Deus se encarnou, se fez carne, estava aqui entre nós, em cumprimento às profecias, realizando então o plano de redenção do Pai, para que o povo de Deus fosse resgatado do pecado, da morte. E ali, João Marcos estava então ensinando, e com esse evangelho desafiando as pessoas a se renderem a Cristo, a crerem nele, a confessarem Ele como Senhor e Salvador, abandonar o pecado, os ídolos deste mundo, e colocar suas esperanças somente nele, somente em Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas um homem muito sábio que esteve aqui, um grande líder, exemplo de liderança,
mas ele era o próprio Filho de Deus. E as pessoas então, e esse Filho de Deus reivindica para si os corações dos homens, chama os homens ao arrependimento, para que possam ter vida e vida eterna. Esse era o propósito principal deste evangelho, desta mensagem que Marcos está nos apresentando aqui, claro, inspirado por Deus. E o capítulo 1 é bem interessante porque vai nos apresentando como Jesus, por exemplo, foi anunciado pelo seu predecessor, João Batista, o conteúdo da pregação de João Batista, Jesus depois chegando nos dias do ministério de João Batista e aceitando se submeter ao batismo de arrependimento de João Batista, mesmo que ele não precisasse se arrepender de nada, mas com isso já se identificando conosco, dizendo que estava ali para receber sobre ele os nossos pecados. Então havia uma identificação muito forte, muito interessante, e Jesus faz questão de deixar isso claro, que ele veio para representar, para morrer no lugar de pecadores, para também ressuscitar por eles, né? Então, a continuação do texto é bem interessante, porque João Batista, o Senhor Jesus, após esse período, é levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E depois do batismo dele, um momento bem interessante, espetacular, porque o texto bíblico diz que uma voz do céu, que é a voz de Deus, o Pai, se manifesta, demonstrando alegria, gozo no seu Filho. É o Filho amado dele, em quem ele tem todo o prazer, e demonstrando também que o Filho de Deus foi ungido com o Espírito Santo, manifestando então que o Messias de fato havia chegado, em um momento muito impressionante, mas imediatamente Marcos nos mostra que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Uma batalha precisa ser travada, e o Messias estava aqui para isso. E ele então enfrenta o demônio lá no deserto, enfrenta as tentações, vence o diabo, amarra o diabo, veio para amarrar o valente. E aí, meus irmãos, o ministério de Jesus começa a se estender. Jesus abre a sua boca, prega o evangelho do reino de Deus, e ele começa a anunciar. Vejam, o versículo 15, por exemplo, nos mostra, de maneira resumida, o conteúdo da pregação de Cristo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí depois o texto, a partir do versículo 16, mostra que Jesus demonstra toda a sua autoridade, chamando discípulos para ele. Ele é o Filho de Deus, e ele pode chamar e chama, e quer ser seguido e ser servido pelo seu povo, pela sua igreja. E aí é o chamamento dos primeiros discípulos de Cristo, 4 discípulos, e agora chegamos no nosso texto. E Marcos é meio que apressado na forma como ele está narrando o ministério de Cristo aqui. E esse texto nos mostra a autoridade do Senhor Jesus Cristo. No texto anterior, mostrando a autoridade sobre o diabo. E depois a autoridade sobre a sua igreja, convocando obreiros para a obra do Senhor, para o discipulado e mais tarde para o apostolado. E aqui, a autoridade dele de ensinar. E depois a autoridade dele sobre demônios. Essa passagem é tão pequena, mas ela é tão rica de ensinamentos para nós. E vocês podem perceber que o clima ali naquela sinagoga, com o ensinamento de Cristo e a expulsão daquele demônio, era um clima de pessoas extremamente maravilhadas com tudo aquilo que estava acontecendo. O versículo 22 diz assim: maravilharam-se da sua doutrina. Outro versículo depois, versículo 27, diz assim: todos se admiraram. Então todos estavam admirados, espantados, maravilhados. É verdade que quando a gente olha para o texto original, a gente percebe que esse maravilhar-se aqui tem um pouco de espanto e de temor, um certo temor, em um certo sentido, porque Jesus está quebrando um paradigma aqui muito interessante, e eu vou já explicar isso para vocês. Mas o fato é que a autoridade de Cristo Jesus, o seu poder, a sua glória, a sua pessoa, a sua obra, provoca admiração. Mas por que eles se admiraram? Bem, observem, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga.
maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o primeiro espanto daquelas pessoas que estavam ali na sinagoga era com relação à autoridade, à doutrina de Cristo. E é interessante que o texto é bem claro em dizer que ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Isso é interessante perceber. Mas antes de avançar um pouquinho, vamos pensar sobre o que era a sinagoga. A sinagoga, ela surge na história, provavelmente, no período em que Judá é levado para o cativeiro da Babilônia. Então, não havia mais templo, Nabucodonosor havia destruído o templo, o povo de Deus é levado cativo, passa 70 anos lá, e os judeus começam a se reunir em casas para ler, estudar a lei, os profetas, e possivelmente a partir daí surge isso que é chamado de sinagoga, que se tornou o centro do ensinamento da lei, dos profetas, e até hoje, onde tem judeu, tem sinagoga, não é? E as coisas foram avançando, depois o templo foi reconstruído e as sinagogas continuaram. Não havia na sinagoga sacrifício, o ponto principal da sinagoga era o ensinamento. E nos dias de Cristo haviam centenas de sinagogas espalhadas por todo aquele mundo. É bem interessante pensar na sinagoga. Na sinagoga aconteciam orações, na sinagoga havia a leitura da lei e dos profetas, e depois um mestre ou alguém com capacidade era escolhido pelo líder da sinagoga para explicar aquele texto e fazer aplicações para a comunidade. Era também recitada o Shema Israel, né? O Deuteronômio capítulo 6. Isso tudo acontecia na sinagoga. E aí os estudiosos, historiadores aí mostram que bastavam 10 judeus acima de 12 anos para cima, para organizar uma sinagoga. Diz que nos tempos de Cristo, provavelmente, havia uma sinagoga para cada 10 famílias de judeus. É interessante isso, porque o Senhor Jesus, que amava a lei do Senhor, sabia onde a lei era lida, e ele estava lá, ele se reunia, fazia questão. E no sábado, no dia de descanso, ele corria para a sinagoga, para estudar a lei do Senhor. E ele se utiliza da sinagoga para pregar o quê? A mensagem do reino de Deus. Ora, nós lemos aqui o versículo 15. Qual era basicamente o conteúdo da pregação de Cristo? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, muito provavelmente, isso fez parte da exposição da doutrina de Cristo, que Cristo expôs ali na sinagoga e que admirou as pessoas. E Jesus está ali. Vocês perceberam que ele ensinou? Então, significa dizer que já havia um certo reconhecimento de que ele era um mestre. Porque o líder da sinagoga fazia um auxiliar ler e depois escolhia algum mestre para explicar. E o texto está dizendo que Jesus ensinou na sinagoga. Então, quando chegou no momento de explicar o texto do profeta, da lei, ele se levanta e ensina, e ministra. Há um amor muito grande do Salvador em ensinar a doutrina do seu Pai, e ensinar a doutrina de Cristo, a lei, a palavra, as profecias, e ele ensina, e ensina com amor, com fervor, e o ensinamento dele provoca assombro. Por quê? Porque ele não ensinava como os escribas. É isso que o texto nos diz. E quando a gente vai atrás disso e pesquisa a respeito disso, a gente descobre que os escribas eles estavam muito fracos nesse sentido. Os escribas eram mestres, estudiosos, e eles eram muito bons na lei, sabiam muito da lei. Mas o que aconteceu? Eles chegavam na sinagoga e quando interpretavam o texto, eles se apoiavam na autoridade do escriba fulano de tal e do mestre fulano de tal, e havia uma discussão e citações de homens, e se perdiam em labirintos de leis e formaram uma verdadeira religião legalista, cansativa, e lançava peso sobre os ombros das pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, eles criavam leis para proteger as leis de Deus. Por exemplo, não pode trabalhar no sábado. Aí eles criavam leis para proteger
esse quarto mandamento de guardar o dia do Senhor. Aí perguntavam, mas o que é trabalhar? E eles então diziam, e havia gente que tinha a teoria de que se você andasse até 1 quilômetro, você não tinha trabalhado. Agora, se você andasse um pouquinho mais de 1 quilômetro, você trabalhou. Então, eles criavam leis na tentativa de proteger a lei do Senhor, e com isso eles acabaram criando uma outra religião humana, legalista, cansativa, enfadonha, onde eles tinham a capacidade de citar grandes estudiosos, e citavam citações e citações, e na verdade estavam, apesar de lendo a lei do Senhor, estavam, na verdade, ministrando uma religião humana, enfadonha, pesada. E Jesus chega, meus irmãos. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus não precisa citar ninguém. Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Ele vem para manifestar a verdade do coração do Pai. E ele expõe com fervor, com fidelidade, com simplicidade. Ele atinge o coração das pessoas com o evangelho. Ele não quer saber o que o rabino fulano de tal disse. Ele aplica com poder, porque ele é a própria verdade. E ele aplica com autoridade, porque ele não tem pecado. Aquilo que ele fala, ele vive. Não tem contradição, não tem hipocrisia. E ele desfaz muito do que os escribas faziam. Se vocês olharem o Sermão do Monte no capítulo 5, vocês vão ver, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Corrigia as interpretações erradas que faziam da lei e trazia a profundidade espiritual, o direcionamento certo. E as pessoas se impactavam com aquilo. E diziam, que é isso? Ele não ensina como os escribas. Há algo muito forte aqui, há algo muito vivo aqui, há algo muito impactante aqui nos lábios desse homem. Ele estava pregando o evangelho puro e simples. O evangelho puro e simples é o que realmente impacta. E nós precisamos também resgatar isso nos nossos dias. Precisamos resgatar isso. A mensagem do reino de Deus é o que o homem precisa ouvir. É o que o homem precisa ouvir. E as pessoas então se impactavam. E ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O próprio verbo encarnado ensinando. Que coisa fantástica. O apóstolo Pedro diz que os profetas falaram e escreveram através, sendo usados pelo Espírito de Cristo. O próprio Cristo estava ali expondo a lei, ensinando a palavra do Pai, a palavra de Deus, e aplicando e explicando as implicações, as reivindicações do Rei da Glória para todo o coração. E as pessoas se maravilhavam com isso. Meus irmãos, nós precisamos do Evangelho. Hoje, tem os escribas modernos, ou pós-modernos, talvez seja até pior, porque no pós-modernismo nem verdade há mais. E hoje, o Evangelho é mesclado com muito do coração humano, tradições, doutrinas humanas. Não há mais, as próprias reivindicações das boas novas são esquecidas, e é um evangelho que é uma verdadeira caricatura, que massageia o ego dos homens, e as pessoas estão se reunindo em muitas igrejas, em muitas comunidades, muitas casas, células, infelizmente, mas estão ouvindo a doutrina dos escribas do nosso tempo. E nós precisamos pensar nisso e clamar a Deus para que nós possamos simplesmente ser boca de Cristo no nosso tempo, pregando a sua doutrina,
para que vidas sejam transformadas, para que corações famintos sejam saciados, para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro alimento que precisam, a verdadeira mensagem que traz perdão, restauração, que reconcilia com Deus, que traz esperança, fundamento verdadeiro para a existência, para a vida. Há uma expressão, uma frase que diz assim, uma vez eu ouvi um pregador dizendo, nós precisamos voltar ao Evangelho. Será que a igreja de hoje, de maneira geral, me refiro, será que a igreja de hoje precisa de voltar ao Evangelho? Nós precisamos pregar com autoridade. Somos pecadores, é verdade. Mas na dependência do Senhor, na graça de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, nos preocupando em expormos a verdade, a palavra, nós seremos usados por Deus como instrumentos para que pessoas também possam se maravilhar com a doutrina de Cristo. Esse deve ser o nosso desejo, o ardor do nosso coração, que as pessoas não se maravilhem conosco, mas com Cristo. Nós devemos fazer como o João Batista, apontar para Cristo e dizer, eis o Cordeiro de Deus. E numa determinada ocasião, quando o João Batista disse isso, os discípulos seguiram Jesus. Posso também fazer uma outra aplicação aos irmãos. Eu disse que eles se maravilharam num sentido de assombro, é verdade. Mas vamos pensar em se maravilhar num sentido de deleite, ok? Você tem se deleitado, você tem sentido prazer quando ouve a doutrina de Cristo? Você ama o Evangelho? Você ama a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus é lida, quando o Evangelho é lida, quando a lei do Senhor é lida, é mais doce do que o mel para você? Você fica feliz quando você está diante da palavra? Você tem tido essas experiências na sua casa, de ler a palavra, de ser alimentado, de ser confortado, de ser consolado, de ter puxão de orelha, o que for, da maneira como Deus quiser tratar você, você tem tido essas experiências de poder ler a palavra, ouvir uma mensagem e se alegrar e dizer, Senhor, muito obrigado por isso. Isso é maravilhoso. Você tem tido essas experiências? Faça um exame. Será que, de repente, isso não é algo que você precisa buscar, um resgate, uma restauração? Talvez a palavra de Deus seja aí algo tão trivial para você. Não há mais aquela paixão, como os discípulos no caminho de Emaús, Tem um texto bíblico lá em Lucas. Os discípulos estavam escandalizados porque Jesus havia sido crucificado. E eles estavam indo para Emaús, perdidos, e Jesus se aproxima deles, Jesus está ressurreto. Eles não reconhecem Jesus naquele momento. E eles começam a lamentar para ele, dizem, você não está sabendo dos últimos acontecimentos e tal, Nós pensávamos que ele ia restaurar Israel, mas morreu, está morto. E Jesus, então, repreende eles, honestos e tardos de coração. E ele começa de Moisés, na lei, nos salmos e tal. E Jesus expõe a Bíblia para eles, mostrando que era necessário que todas aquelas coisas acontecessem, que o Messias padecessem. O Messias também era sofredor, era o servo sofredor. E mais tarde, no finalzinho lá do relato, eles estavam jantando, ceando com Jesus e Jesus some. E eles percebem que se tratava do próprio Filho de Deus que estava ali ressurreto com eles. E eles comentam entre eles, dizendo assim, mas vocês, eu vou usar minhas palavras, me desculpem, mas vocês perceberam que quando ele falava o nosso coração ficava aquecido, ardia? Então eles tiveram uma experiência com Cristo, com as palavras de Cristo, e eles comentando entre eles, dizendo, quando ele falava, o nosso coração ardia. Irmãos, nós precisamos disso. Um amor pela palavra. Estarmos maravilhados quando a lei do Senhor é lida, explicada. Precisamos fazer isso com a família. Ler a palavra com a família, com os filhos. Ensinar a palavra do Senhor para os nossos filhos. E com paixão dizer, olha, esta é a verdade. Este é o alimento para a alma.
Este é o caminho que você deve trilhar, meu filho. E com paixão também ensinar isso às pessoas, aos parentes, aos amigos. Compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia, como um presente, o maior presente que alguém pode ganhar. Você dá a palavra de Deus para alguém e as pessoas olharem nos seus olhos e verem que você de fato ama esse livro. Porque é o livro mais maravilhoso. A doutrina de Cristo é o que tem de melhor. Irmão, por favor, irmã, pense comigo, com carinho, por favor. Como é que está o seu coração com relação à sua experiência com a palavra de Cristo? Será que se está viva, se está bem, que o Espírito Santo mantenha e fortaleça e faça crescer ainda mais? Mas se está um pouco desanimado, não tem percebido ou esqueceu, tem perdido o valor para você, que você possa hoje mesmo, hoje aqui orar: Senhor, isso está errado, eu quero voltar àquela paixão por esse livro maravilhoso, pela tua verdade revelada, tua palavra revelada a nós, ao teu povo. O Senhor levantou tantas pessoas, muitas pessoas morreram por causa desse livro para que chegasse até mim. Quantas vidas foram desgastadas, entregues por causa desse livro. E o Senhor levantando servos e servas para que estivesse aqui. E eu tenho negligenciado. Senhor, me perdoa por isso. Restaura esse amor pela tua palavra. Que nós possamos também nos maravilhar diante da doutrina de Cristo, da palavra de Deus. Segundo ponto, ponto final. Nós vamos agora para outro acontecimento que fez com que as pessoas se admirassem também. Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Meus irmãos, esse acontecimento é muito estranho, é muito interessante, porque quando você olha o capítulo 1 e os versículos anteriores, o versículo 12, especificamente, o versículo 12 e o versículo 13, nos mostra que o Senhor Jesus havia enfrentado o próprio Satanás nas tentações do deserto, e vencido Satanás e humilhado Satanás. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E aqui ele está ensinando a palavra numa sinagoga, e um espírito imundo logo se manifesta possuindo, não é? Então era uma pessoa possessa, era uma pessoa dominada, controlada por esse espírito, por esse demônio, para se opor a Cristo. Mais um ataque contra o Senhor, mais uma tentativa de atrapalhar a verdade quando ela está sendo ministrada pela própria verdade que é Cristo. Algo muito interessante, uma batalha espiritual tremenda está acontecendo aqui. Eu achei interessante uma observação que um comentarista fez. Ele disse assim: será que é exagero pensar que esse homem congregava naquela sinagoga por tanto tempo? E quantas vezes chegou lá exatamente endemoninhado? Mas como não havia a verdade, não havia confrontação, não havia batalha. Quanto tempo? Esse homem estava lá entregue a um tradicionalismo, talvez, e o povo de Deus se reunindo ali para ler a palavra de Deus, mas por causa da religião humana, das distorções, ficou tranquilo ali. Quanto tempo? Mas quando Cristo chega, a luz, a verdade, logo ele se manifesta com ira, com fúria. O que temos nós contigo traz a ideia de que nós não temos parte contigo, nós somos oposição. E esse demônio, então, meus irmãos, que escravizava aquela vida, que humilhava aquela vida, que trazia sofrimento, desespero, lama, porque é isso que o diabo faz. O diabo não traz coisa boa para um coração. Uma vida escravizada pela mentira,
por um demônio, e esse demônio então se levanta contra o Filho de Deus. E veja só, uma coisa me chama muito a atenção nesse texto, é que há uma teologia bem interessante aqui. Tudo que Jesus fala a respeito de Cristo é teologicamente correto, que o demônio fala. Tudo que o demônio fala a respeito de Cristo é teologicamente correto. Veja, o que temos nós contigo? Jesus Nazareno. Então ele reconhece Jesus como homem, como aquele que veio de Nazaré, a sua cidade natal. Não é apenas um espírito, mas um homem. Então, o demônio fala da humanidade do Filho de Deus. Aí continua dizendo assim: vieste para perder-nos? O diabo, o demônio, reconhece que Jesus é o juiz estabelecido por Deus para destruir Satanás, para destruir os demônios, e ele questionou se aquele seria o momento da destruição. Ele reconhece o poder de Jesus para destruir principados e potestades demoníacos. E ele está perturbado, achando que havia chegado o dia da destruição. Essa palavra perder-nos aí poderia ser traduzido como vieste nos destruir. Talvez uma outra versão esteja assim aí. Ele reconhece a humanidade, ele reconhece o homem, ele reconhece o juiz, mas o texto continua e ele apresenta uma outra compreensão a respeito de Cristo. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele reconhece a divindade. O Santo de Deus é o ungido de Deus, é o Messias de Deus, é o prometido de Deus, é o consagrado, é aquele que foi prometido e chegou para fazer a obra de Deus. Ele reconhece a humanidade, ele reconhece que Cristo é juiz e ele reconhece que Jesus é Deus. Teologicamente correto, ele quase recitou o credo apostólico. Esses três aspectos estão no credo apostólico. Mas era um demônio. Era um demônio. Não há salvação. Não há esperança. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que mero conhecimento intelectual a respeito das boas doutrinas não adianta de nada. Mero conhecimento. Eu não estou dizendo que conhecimento não adianta de nada, mas apenas saber não adianta de nada. Até os demônios sabem. Até os demônios sabem. Porque é modinha ser reformado. Eu sou reformado. Por que você é reformado? Porque eu sei a confissão de fé de Westminster. Se for apenas isso, mero conhecimento intelectual, é a fé igual a de um demônio. Mero conhecimento intelectual não adianta de nada. Conhecer a Deus é muito mais do que saber sobre Ele. É ter comunhão com Ele, através do Filho de Deus. É saber, conhecer e amar. Servir, obedecer, adorar, se dedicar. E é isso que é importante. A ignorância também não ajuda. Ninguém deve se orgulhar por ser um ignorante da doutrina. Mas o mero conhecimento, sem amor, sem serviço, sem submissão, sem consagração, sem santidade, não adianta de nada. Aliás, se vocês parem para pensar, esse demônio aqui é mais crente do que muitos teólogos. Porque, por exemplo, depois que o liberalismo teológico chegou, muitos teólogos, pastores, muitas igrejas começaram a dizer que inferno não existe. E ele está dizendo que Jesus é o destruidor dos diabos. Então, parece que é como, ecoa aqui as palavras de Tiago. No capítulo 2, versículo 19, Tiago diz assim:
crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então os demônios sabem muita coisa, os demônios creem muita coisa, e tremem diante de Deus, e tremem diante de Cristo. Mas hoje, muitos que se dizem crer, muitos dos que se dizem saber, não tremem diante de Deus. Então, nesse sentido, a fé desses é pior do que a dos demônios. A fé verdadeira, a teologia verdadeira, ela conduz o coração à adoração. Não é mero debate, discussão de internet, profissão. A teologia verdadeira conduz o coração a adoração. Conhecer a doutrina é importante, é claro que é. Eu amo isso. Amo ensinar, amo estudar. De vez em quando a minha esposa tem que me puxar, tá bom. Não exagera, olha os teus filhos. Olha, tem que me policiar. Me empolgo para comprar livros, tenho que me policiar também. É muito bom estudar a doutrina. Nós fomos chamados para estudar a doutrina, amar a doutrina, amar a palavra. Mas, meus irmãos, não vamos cair na armadilha de achar que a fé, que o conhecimento meramente intelectual das coisas espirituais é suficiente. Essa boa teologia, ela se manifesta com vida, com obras. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Morta. Aí eu faço uma pergunta para você. Você ama Cristo? Você não apenas crê nele, sabe? Crê, mas você o ama. Você é servo, é serva. Faz parte do corpo dele. Ama a sua palavra, mas ama também obedecer esta palavra. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Possamos pensar sobre isso. Aqueles que amam ao Senhor obedecerão os seus mandamentos. E o texto é interessante, o texto é muito impactante, meus irmãos. Vamos encerrar a mensagem, preste atenção. O versículo 25 diz assim: mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. É curioso isso. A teologia estava muito boa, mas Jesus não quer que demônio fique falando dele. Ele não precisa disso. Ele não quer que o imundo, mentiroso, saia na frente dele anunciando quem ele é. Ele não quer. Ele quer que a igreja faça isso. Ele quis nos redimir para que nós sejamos boca de Deus neste mundo. Esse papel é nosso. É nosso. E Ele nos comissiona depois para ensinar a guardar a sua lei, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse papel é nosso. E Ele manda se calar. E é interessante, Ele não entrevista, não dá o microfone para o diabo, não fica fazendo perguntas, não faz dessa possessão demoníaca uma palhaçada, um circo. Ele não precisa disso para ganhar a admiração e o coração das pessoas. Ele não precisa da ajuda do mentiroso, do cão, do diabo. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele manda se calar imediatamente. E ele manda sair. Ele expele, ele expulsa. Ele quer libertar aquele homem. Ele quer trazer libertação para aquele homem. E ele faz isso. E acontece porque a sua palavra é poderosa. E demônio não pode com ele. Não pode enfrentá-lo. Veja, e o texto bíblico é interessante que diz que o espírito imundo, agitando violentamente e bradando de alta voz, sai dele. Então, o diabo é tão
maldoso, e seus demônios são tão terríveis que, em saindo, em se submetendo àquela ordem, ainda tenta machucar aquele rapaz, agitando-o violentamente. Porque é só isso que o diabo faz mesmo. É trazer morte, ruína, é arrasar com vidas. E o texto bíblico nos ensina, meus irmãos, depois que o demônio saiu, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Todos se impactaram, porque aquele que estava lá, o Filho de Deus, ele tem autoridade para pregar a palavra, porque ele é a própria verdade. Ele fala com autoridade. E ele também tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. E as pessoas se maravilharam com isso. Vocês devem estar perguntando, alguém talvez, se isso acontece hoje, possessão demoníaca. Eu acredito que sim. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas? Aquele homem ia para a sinagoga, quantas pessoas vão até para a igreja e passam por essa situação de humilhação? Se não, talvez possuídas, mas oprimidas, enganadas, destruídas pelo diabo, né? Quantas pessoas? Mas esse texto me conforta. Esse texto me anima. Esse texto fala muito ao meu coração, porque basta uma palavra de Jesus. Basta uma palavra dele. E a vida é transformada. E a salvação, a libertação. E nada pode contra essa palavra. Absolutamente nada pode contra essa palavra. Absolutamente nada. Não precisa de água em cima da televisão, flor ungida, campanha disso, objetos sagrados, rituais elaborados. Basta uma palavra. Uma palavra. Uma palavra do nosso Salvador. E Ele quer usar a igreja para que nós sejamos instrumentos, meus irmãos, de salvação, libertação. Milhares de pessoas estão por aí, enganadas, ludibriadas, na lama do pecado, sendo assediadas, dominadas. Milhares de pessoas, precisando da luz do Evangelho. Não vamos nos calar, meus irmãos. Não vamos fugir. Vamos encarar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Basta uma palavra. Meu Deus, Jesus é maravilhoso. Basta uma palavra para mudar a história de alguém. E as pessoas se maravilharam. Nós nos maravilhamos. Eu não sou ninguém, mas em nome de Jesus, sai. Deixa esta pessoa. Não há outro lugar que você possa se refugiar. Somente Cristo. E nós enfrentamos uma batalha espiritual, meus irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai ser possuído pelo demônio. Não acreditamos em possessão demoníaca de crente, porque o Espírito Santo mora no coração. Foi regenerado, novo nascimento, e o Espírito de Cristo está ali. Mas nós enfrentamos batalhas. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos vestir da armadura de Deus para resistir ao diabo. Por favor, meus irmãos, por favor, eu apelo a vocês.
eu imploro a vocês, não esqueçam disso. Estamos em contexto de batalha. A igreja militante é uma igreja de batalha. Não estamos aqui num parque de diversões. E o demônio, com seus servos, estão ao derredor, querendo vidas preciosas para devorar, tentando nos lançar em desânimo, nos desviar dos caminhos do Senhor, nos tirar da palavra de Cristo, da sua doutrina, da igreja. Eu imploro a vocês, irmãos, que nós sejamos um exército atento, vigilante. Em oração, por favor, orem por mim, orem pela minha família, orem uns pelos outros, orem pelo pastorão, orem pelo conselho da igreja, orem pelas células, pelos trabalhos da igreja, pelos departamentos, pela junta diaconal, orem pelos oficiais da igreja. Eu tenho certeza que o diabo odeia vocês, a família de vocês. Não durmam, vigiem e orem. Se vocês são servos de Cristo, não serão possuídos. Mas fiquem atentos, sóbrios, vigilantes. Batalhem com a armadura de Deus, com a palavra, com o escudo da fé. Avancem, porque vocês têm o Todo-Poderoso com vocês. Nós temos. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ele veio para destruir as obras do diabo. Não tenham medo do diabo. Não tenham medo dele. Se submetam a Deus e ele fugirá de vocês. Vocês são fortes, jovens. 1 João diz isso. E diz lá que vocês têm vencido o diabo. Não tenham medo dele. Não se submetam a nenhum tipo de cristianismo que exalta o diabo, que faz ele ser um todo-poderoso. Ele não é, mas também não subestimem ele. A astúcia dele, a maldade dele. Ele é um leão ao derredor. Mas se entreguem totalmente a Cristo. E vençam. E avancem. Avancem. E conquistem mais pessoas. E sejam instrumentos para libertar centenas e milhares que estão aí na idolatria, no paganismo, na mentira, sendo jogados, lançados no chão, literalmente, como eu vi há poucos dias. Humilhados. Avancem. Orem pelos seus filhos, pelo casamento de vocês. Orem. Sejam vigilantes. Mas nunca esqueçam, não esqueçam, por favor, com ele ninguém pode. Basta uma palavra. Uma palavra do nosso Senhor Jesus. Haverá aquele dia, Apocalipse nos ensina isso, que o dia final está chegando, onde o demônio e os adoradores da besta, a serpente, serão lançados no fogo do inferno. E ele, apesar do seu dia decretado, ainda tem permissão, uma certa permissão para agir. Por isso, fiquem vigilantes. Mas olhem sempre para Cristo. Confiem no poder dele. Se escondam nele e avancem, vencendo em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele tem toda a autoridade. O cabeça da igreja tem toda a autoridade, toda a autoridade. E ele é o nosso sentinela, é o nosso protetor, é quem cuida de nós, é o pastor do rebanho, é o bispo da nossa alma, é o fundamento da nossa fé, é o autor e consumador da nossa fé, é o nosso pão, é o nosso alimento, é o nosso salvador, é o nosso rochedo. Nós podemos confiar nele, correr para ele e avançar nele para fazer essa igreja crescer, alcançando vidas que estão lá fora, precisando ouvir essa doutrina maravilhosa.
que o mundo não conhece. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Nós te bendizemos, nosso Deus, por teu Filho Jesus Cristo. Como é glorioso teu Filho. Como é maravilhosa a palavra dele, a doutrina dele, que é a própria verdade e vida, cheia de graça, para alimentar o coração do homem, para transformar, para trazer salvação. É pão da vida para nós. Como é maravilhoso teu Filho. Que nem os demônios podem com ele, e com uma só palavra ele os destrói totalmente. Ó Senhor Jesus Cristo, que nossas vidas, Senhor, sejam vidas de obediência a Ti, de adoração. Não apenas de conhecimento de doutrina, de teologia, mas de vida, de dedicação a Ti, de serviço, de adoração, de vidas consagradas. Porque senão vamos nos tornar os escribas do nosso tempo. Afasta de nós um envolvimento meramente intelectual com a Tua palavra, mas que nós possamos realmente obedecê-la em amor, como servos dedicados a Ti. Pai, nós vivemos num contexto de batalha espiritual, e nós hoje nos sentimos animados, porque o Senhor venceu os principados e potestades, e publicamente os expôs à vergonha naquela cruz, quando o Senhor deu a vida por nós. Nós estamos felizes porque o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, e nossas vidas estão guardadas pelo Teu poder. Mas ainda estamos na luta. Por isso pedimos, Senhor, o Teu amparo. Guarda-nos do mal, das tentações, das ciladas do diabo. Se alguém aqui, Senhor, tem enfrentado situações de opressão, liberta, Senhor, por favor. Não conheço o coração de cada um aqui. O Senhor conhece muito bem. Se alguém que precisa ter um encontro salvífico contigo, para que o coração possa ser a habitação do Espírito Santo de Deus, que hoje seja o dia de salvação, para ser totalmente consagrado a Ti. Faz isso, ó Deus. Nós clamamos em nome de Jesus. Faz com que nós, Senhor, possamos avançar nesta cidade, anunciando o precioso Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. E nos dá alegria de ver, Senhor, pessoas sendo transformadas, libertadas da mentira, do engano, do pecado, da maldição, e sendo transformadas poderosamente por Teu precioso Evangelho. Faz isso, ó Deus. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais, para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com esta palavra.
Que Deus te abençoe muito e obrigado.